Esta é a impressão intangível. Aqui, uma vez mais, em comunhão com a fonte inesgotável de energia. Esta é uma série de 3 vídeos sobre alimentação consciente. O primeiro vídeo foi sobre alimentação do corpo. Este segundo será sobre alimentação da mente. E o terceiro será alimentação consciente do espírito. E então, vamos focar-nos neste vídeo em alimentação consciente da mente. Como é sabido, a nossa mente é muito fértil, é muito rica. A nossa mente é também muito poderosa, tem um poder criador fantástico, mas também tem o poder de destruir muita coisa. Daí que o título destes vídeos é Alimentação Consciente. Tudo vai ao encontro da nossa consciência. E estar consciente das coisas é nada mais, nada menos do que questionar. É desconstruir as coisas. É ver o que de facto está em consonância com aquilo que nós somos e acreditamos ou não. Mas não somente numa dimensão física. Porque nós somos muito mais do que um corpo físico. Nós somos corpo, mente e espírito. Não é somente a parte física. Nós somos um espírito a passar por uma experiência material. E por isso não faz sentido nos focarmos somente num aspecto, porque nós somos seres multidimensionais. E as nossas verdades não podem cingir-se somente à parte física. Tem que ser verdades que estão em consonância com o nosso eu superior, com a nossa sabedoria interna, porque todos nós temos essa sabedoria que só tem que ser resgatada. É tão simples e tão complexo quanto isso. Claro que isso implica mudar muita coisa, implica começar a analisar muitas coisas que nós não fomos ensinados na escola a fazer. E por isso é que muitas pessoas dizem que a minha escola é a escola da vida. Porquê? Porque nas escolas, sistema de ensino, muito pouco se ensina em relação a como viver a vida com qualidade. E em relação à nossa mente, o que acontece é que se nós vivermos em piloto automático, em que não questionamos nada e vamos vivendo ao sabor das marés, o que vai acontecer é que vamos andar com grandes oscilações de humor, grandes oscilações a nível emocional, porque não há um equilíbrio, porque não há, de facto, ali qualquer coisa que esteja a mediar os nossos pensamentos. Quando tomamos consciência da velocidade a que a nossa mente trabalha e que um pensamento sucede o outro, e isto é uma espécie de avalanche em que primeiro começa uma bola de neve muito pequena e ela vai rebolando pela montanha abaixo e torna-se enorme. E os nossos pensamentos são assim. Por isso é que nós temos que analisar que pensamentos é que estamos a ter. E decidir, porque nós temos esse poder de decisão, abençoado livre-arbítrio, se queremos alimentar esses pensamentos ou não, se eles são benéficos para nós ou não. Porque muitas pessoas entram nesta espiral de pensamentos sem questionar, sem parar para pensar o que é que está na causa deste mal-estar que eu estou a sentir. E muitas vezes, quase 100% das vezes, é fruto dos nossos pensamentos. É fruto de nós estarmos a rotular a realidade que se nos apresenta. E essa é a maior causa de sofrimento. É querermos as coisas de uma forma que elas não se estão a apresentar.
E por isso é analisar os pensamentos que estamos a ter, para começar, e definir se queremos alimentá-los ou não. E mais do que isso, para tomar consciência dos pensamentos que estamos a ter, é começar primeiro por 1 minuto, observar a mente. É tentar fechar os olhos, observar a mente, observar que pensamentos é que vêm. Se é que vem algum. E vamos começar a ver que vêm muitos pensamentos. Mas quando vier algum pensamento, vamos trazer o nosso foco para a respiração. Vamos concentrar-nos na nossa respiração. Ou podemos até definir uma imagem mental, imaginemos o sol, por exemplo, ou o mar, e cada vez que vem um pensamento é trazer o nosso foco para o mar. Ou trazer o foco, pode ser até para um som que estamos a ouvir no momento, para os sons que estão à nossa volta. E vão ver que os pensamentos que surgem são muitos e eles vêm quase seguidos. Só que o que acontece quando nós definimos que eu agora vou observar a minha mente e ver que pensamento é que vem, o que acontece é que a nossa mente começa a ficar um pouco tímida, porque ela não gosta de ser observada. E se ela não gosta de ser observada, é porque, no fundo, ela não gosta de ter ali qualquer coisa que a controle. E essa qualquer coisa é a nossa consciência. É, digamos, o filtro que falta à nossa mente. É a consciência maior. E daí que é tão importante a meditação, que é um treino para nós aprendermos a tranquilizar a nossa mente. Porque nós estamos cada vez mais perdidos nos nossos pensamentos. É a pensar no que aconteceu ontem, no que vamos fazer amanhã, no que vamos fazer daqui a 1 hora, no que alguém nos disse, no que alguém nos vai dizer, no que nós queremos fazer. É muito cansativo e não admira que muitas vezes nós nos sintamos com falta de energia, porque de facto a atividade mental está a um ritmo acelerado. E nós temos que colocar um travão na situação. Temos que dizer basta. E esse basta é aprender, e isto é uma aprendizagem, a tranquilizar a mente, a trazer a atenção e o foco para o presente. E por isso é que eu sou uma fã de mindfulness, que é a presença incondicional no momento. É nós termos a percepção de que não existe certo ou errado, não existe bom ou mau. Todos esses rótulos que são colocados, que nós vamos colocando, no fundo só estão a fazer-nos perder o momento. Quando nós estamos focados no momento, estamos com a intenção de simplesmente percepcionar o momento como ele se apresenta. É olhar para uma flor, mas não dizer ela é bonita, ou ela é feia, ou ela é, não sei, qualquer rótulo, qualquer adjetivo. É olhar para ela, é reparar na cor, é tocá-la, é sentir a sua textura, é sentir o seu cheiro. Isto é mindfulness. É aceitar a realidade pelo que ela é ver as coisas pelo que elas são. É percepcionar a realidade com os nossos sentidos. E isto faz-me lembrar um heterónimo de Fernando Pessoa, grande poeta português, que escrevia poesia que era justamente isto, era percepcionar a realidade com os sentidos. Vejam que já nessa altura ele, sem saber sequer desta coisa do mindfulness, escrevia poesia em relação a isso. Era um guardador de rebanhos que
preferia percepcionar a realidade pelo que ela era, pelo que se apresentava. E ele dizia que pensar é estar doente dos olhos. E era justamente isto que ele dizia, que na verdade, conhecer uma flor era senti-la, era cheirá-la, era vê-la. E é justamente isso. É isso que nós temos que aprender a fazer. É uma aprendizagem. Claro que ninguém chega a um ponto de perfeição nesse sentido. É um treino constante. Não é algo que nós cheguemos a um ponto em que já não temos que fazer qualquer esforço consciente para treinarmos a nossa mente. Não, é um processo que tem que ser contínuo. E por isso é importante fazer isso. E isto é um tipo de meditação que pode ser feita em qualquer espaço. Não precisamos necessariamente de estar num lugar sossegado, no meio da natureza, sem ninguém à nossa volta. Não, não é necessário. Basta, na verdade, estarmos conscientes daquilo que está à nossa volta no momento, seja o que for. Mesmo que estejamos no metro de Tóquio, que é muito corrido, no centro de uma cidade, é olhar à volta e percepcionar aquilo que nos é apresentado, sem julgamento. E isto é uma forma de, no fundo, amenizarmos a nossa mente e cada vez mais estarmos presentes no momento. Porque muitas coisas podem nos passar ao lado quando estamos perdidos na nossa mente. Aliás, muita coisa nos passa ao lado quando estamos perdidos na nossa mente. E uma das coisas que tem grandes benefícios, mas também tem muitos malefícios, são as novas tecnologias. Cada vez mais as pessoas estão agarradas às novas tecnologias. E às vezes acontece nós irmos, por exemplo, num transporte público ou ir mesmo mesmo numa cidade e reparar que a maioria das pessoas está concentrada no seu telemóvel, no seu celular, no seu tablet, enfim, no seu iPad, qualquer nova tecnologia e nem está ali naquele momento, está fora dali. Claro que as novas tecnologias têm muitas vantagens e abençoadas novas tecnologias, mas também é importante nós sabermos colocar limites nisso, sabermos colocar essas novas tecnologias no tempo e espaço certo. Porque quando nós estamos a circular pela rua, quando estamos no meio da multidão, é importante nós estarmos conscientes cada vez mais do que se está a passar. É uma forma de treinarmos isto, de estarmos presentes. E quando treinamos isso, é quando a nossa mente começa a habituar-se a este trazer o foco para o presente. Claro que existem momentos em que nós precisamos, com certeza, de planear o futuro, repensar aquilo que fizemos no passado e tirar as lições para avançar. Sim, precisamos. Mas não precisamos passar um dia inteiro a remoer nisso. Não precisamos passar um dia inteiro a andar em modo piloto automático e não prestar atenção àquilo que vai surgindo. Já vos aconteceu, por exemplo, irem de um lugar ao outro e não se lembrarem do que aconteceu naquele tempo? Já aconteceu passarem um dia em que não se lembram sequer o que é que aconteceu, por onde é que passaram, como se tivessem tido uma espécie de amnésia? Esse é o sinal de que a vossa mente estava fora dali, estava num outro espaço. E daí que é importante também fazer um enraizamento. Todos os dias pela manhã, aprenda a ter este hábito, a imaginar que és uma árvore e que dos teus pés saem raízes. É uma forma de intencionalmente trazeres a tua mente para o presente e estares com os pés assentes na terra, em vez de estar no plano das ideias e perder muita coisa que acontece no momento presente. Por isso, alimentar conscientemente a mente
é, para já, alimentar pensamentos positivos, pensamentos inspiradores, e para isso é importante nós fazermos rodear de pessoas que também nos inspiram, que trazem o melhor que há em nós, com certeza. E claro, ver vídeos inspiradores, ler livros inspiradores, fazer coisas que cultivem esses bons pensamentos. Claro que os pensamentos que nos provocam emoções menos boas vão surgir, mas é importante também aceitar quando vem. Mas aceitar não significa alimentar, significa sim, isto faz parte da dualidade de quem eu sou, mas eu escolho não alimentar este pensamento e pensar em algo construtivo que advém deste pensamento. São coisas diferentes. Porque é importante aceitar, sim. Há momentos em que, claro, ter pensamentos menos bons nos podem prevenir de muita coisa. De questionar alguma coisa, de ter receio de fazer algo. Sim, pode nos poupar de muita coisa, muito sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, também é importante regar as plantas e os pensamentos que nós queremos que cresçam, que fortaleçam. Os outros estão lá. Aceitar e avançar. Isso é estar consciente. Isso é fazer uma seleção consciente de pensamentos. E para isso é fazer uma seleção consciente de tudo aquilo que nos rodeia, das pessoas que nos rodeiam, dos ambientes que nos rodeiam, para que também nós tenhamos uma vida que está em sintonia com aquilo que queremos alimentar. Porque nada serve nós estarmos a querer ter pensamentos positivos, ter uma vida positiva, ter uma mente tranquila e estarmos constantemente a nos rodear de pessoas que só se queixam de tudo e mais alguma coisa, que nunca estão bem, que parece que o mundo está todo contra elas, e estar em ambientes, em circunstâncias, relacionamentos inclusive, que não trazem o melhor que há em ti, que no fundo não te inspiram a ser melhor. E isto é tudo acerca de ter a inspiração para se sentir melhor e para ser o melhor. Está tudo relacionado. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. E aqui não se trata de ser melhor, ser pior, ou escolher aquela pessoa porque é boa, a outra porque não é. Não. Todas as pessoas estão no seu processo de evolução. Mas existem pessoas que estão mais em sintonia com aquilo que queremos conscientemente fazer com a nossa vida e outras que não. Tem pessoas que nos inspiram a ser melhores, há outras que não estão nesse momento, que estão noutra fase da sua evolução. E é ok, não há problema nenhum. É tudo uma questão de consciência. E por isso é alimentar pensamentos, é alimentar as circunstâncias na nossa vida que nos beneficiam, é cultivar a prática da meditação, é também ir para a natureza. Vão para a natureza. Não há melhor consultório do que a natureza. Não há melhor médico do que uma árvore. É cultivar esse hábito. Porque a natureza tem um poder que é calmante, que nos acalma. Eu acho que dificilmente alguém consegue ir para a natureza e estar ali e presenciar e testemunhar tudo aquilo e não ficar calmo, não ficar tranquilo. E mais do que isso, ajuda-nos a cultivar a humildade. Porque quando nós olhamos à nossa volta e quando olhamos para por exemplo, aquelas árvores de grande porte e vemos a perfeição daquilo e a imponência daquilo, e mesmo a imponência de uma flor, o que quer que seja que esteja ali na natureza, todos os elementos naturais, o mar inclusive, a imponência do mar, quando nós olhamos para isso, é quando nos apercebemos que nós não somos nada. Nós não somos nada, não no sentido em que somos insignificantes, não. Todos nós temos o nosso papel, mas é importante entendermos que nós somos uma pequena fração no universo e que é importante respeitarmos tudo o que nos rodeia. E daí que é impossível olhar para uma árvore e não se sentir humilde na presença daquilo. Porque é tão perfeito, é imponente, é grande, é belo, tudo é perfeito, tudo está em harmonia. Uma árvore que está ali em harmonia,
que não questiona aquilo que se apresenta, testemunha aquilo que é. Assim como os animais. Os animais, por exemplo, são fantásticos. Eles vivem em harmonia com o cosmos, com a natureza. Eles estão ali. Por exemplo, se pensarmos no que é que eles fazem, eles têm um instinto de sobrevivência. Eles estão ali, eles alimentam-se, mas muitas vezes eles estão ali simplesmente em simbiose com a natureza. E é isso que nós temos que aprender a fazer. É estar em simbiose com as coisas que potencializam aquilo que há dentro de nós. E aprender que a simplicidade é o melhor que se pode fazer, é o melhor que se pode cultivar. Mas simplicidade não é falta de objetivos, não é ausência de ambição. Não. É simplificar as coisas. É deixar de complicar aquilo que, na verdade, é mais simples do que se imagina. É olhar para as coisas com os sentidos. E aí tudo vai ser claro, tudo vai ser nítido. E basicamente é isto que eu tinha para vos falar em relação à mente, em relação aos pensamentos, em relação também às consequências que os nossos pensamentos têm no nosso nível emocional. Claro que isso também, se for muito frequente, irá provocar doenças, sintomas físicos. Claro que associado com outras coisas, por exemplo, com a questão da alimentação, com aquilo que fazemos para alimentar o nosso espírito, mas tudo isto em conjunto e os nossos pensamentos como energia que são, vão definir como é que nós nos sentimos também. Vão ter um papel muitíssimo importante naquilo que nós somos e naquilo em que nos tornamos. Esta foi, uma vez mais, a impressão intangível, aqui em comunhão com a fonte inesgotável de energia. Gratidão por assistirem aos vídeos.